3 minutinhos. Bom dia, bom dia, bom dia. Testando, testando. Alguém pode falar para mim se estão me ouvindo? Difícil. Maria das Graças, Salvador, bom dia. Bom dia, Maria das Graças. Você poderia falar se está me ouvindo? Porque eu não tenho retorno. Teste, teste, testando. Alguém pode falar se está me ouvindo? Ok, ok, Nilda. Beleza, tá ótimo. Beleza. É que a Can aqui, não sei por que tá com atraso. Eu vou tirar meu volume, se vocês estão falando que vocês estão me ouvindo, porque com volume fica péssimo para mim aqui. 10 horas, vamos esperar mais alguns minutinhos, a gente já vai começar a nossa primeira aula de atualização em paisagismo. Esperem que gostem, que aproveitem. Se quiserem, o chat aqui está ligado, fazer alguma pergunta, algum questionamento, quiser fazer alguma proposta, fiquem à vontade, tá? Bem-vindas, meninas aí, Nilda, Maria das Graças, sejam todas bem-vindas, beleza? Vamos aguardar só mais um pouquinho, e aí eu vou estar dividindo com vocês hoje uma tela. Eu gostaria de repente, estar pegando o ok de vocês para saber se está tudo jóia. Eu vou falar um pouquinho aqui, e depois a gente vai fazer a captura de tela, e eu vou sair da imagem para que vocês possam estar visualizando o assunto, beleza? O assunto de hoje é, como eu diria, definição de paisagismo, de macro e micro, de paisagista, das funções, de tudo que é importante para você que está com interesse, que está querendo fazer o curso, que está aí assistindo, que está aí com vontade de se profissionalizar, de se atualizar. E aí o objetivo hoje é compartilhar informações da origem da jardinagem, beleza? Uma aula gostosa, como todas. Vamos ligar o ar que eu esqueci aqui. Pronto, vai ficar bem mais gostoso agora também. A gente tem um conteúdo gostoso, extenso, para tratar, beleza? Então vamos lá? Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês que estão aí ajudando a compartilhar o meu conhecimento. Então, vou fazer uma breve apresentação. Então, hoje a aula é sobre cliente, mercado, paisagista, paisagismo, são definições, e ao mesmo tempo a gente vai fazer um pouquinho de estudo de mercado, e no final a origem da jardinagem no paisagismo. Então, hoje vocês são os meus clientes. Então, eu vou fazer a minha apresentação, me vendendo para vocês, vendendo a minha empresa, bem rapidinho, mas a gente tem que sempre estar se promovendo, se vendendo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da empresa. A Alessandra Rara trabalha sobre projetos comigo aqui, é uma profissional de designer, e ela fez um projeto que está aqui, que eu vou estar dividindo com vocês. Eu quero eu passar, não quero que você fique passando. Então, a empresa, por um tempo, se chamou Espaço Verde, depois Quintal do César, Varanda Paisagismo, e agora Varanda Quintal do César, ok? Quais são os nossos serviços aqui? Projetos de paisagismos, projeto paisagístico, execução de jardim
No momento, não estou fazendo mais, por uma opção. Consultoria técnica a gente continua, que é bem gostoso, vou estar passando para vocês o formato da consultoria técnica. E ainda continuamos com cursos, palestras e oficinas aqui no ateliê, ok? Aqui uma demonstração de como fica um projeto. Esse é um projeto desenvolvido especificamente pela minha parceira, Alessandra Rara. Ela ainda não trabalhava aqui no escritório e ela desenvolveu um projeto aqui em Maringá, numa chácara. E aqui uma forma de apresentação. Espero que vocês entendam. Como é uma chácara, é um projeto que depois a gente faz por partes, tá? Aqui é o estacionamento, aqui é a área de construção residencial, aqui é a área de lazer, tudo isso aqui, de convivência, churrasqueira, piscina. Aqui depois tem um lago e aqui o pomar. Então, a princípio, na planta baixa, parece um projeto muito poluído, mas depois a gente apresenta para o cliente também por partes, para que ele consiga visualizar melhor. E a Alessandra tem essa forma de apresentação aqui comigo no escritório, que é a apresentação no Lumion, que tanto pode ser numa imagem 3D, que é o que vocês estão vendo, como em vídeo, que a gente vai ver esse projeto que eu estou mostrando as fotos, que eu mostrei a planta baixa, em vídeo agora aqui para vocês, tá? Bem rapidinho, um vídeo, vamos ver se o YouTube vai entender e eu vou conseguir passar para vocês. Executar, pausar, Ctrl Alt. Agora vai. Agora vai. Então, como eu disse, aqui em cima é o estacionamento, aqui já é a área de lazer, churrasqueira, piscina. Então, está saindo da área de estacionamento, está saindo da área residencial e chegando na área de lazer. Tamareiras, muitas árvores, um bosque de azaléia. Para quem estiver no salão de festa poder ver flores, aqui em cima tinha um talude, a piscina está atrás desse canteiro de lírios aqui, um bosque de jasmim-manga, um conjunto, um maciço de moreias, a área de lazer, churrasqueira. Do outro lado oposto da piscina aqui é com alpíneas. Aqui são cocos da Bahia. Aqui no corredor que desce lá para baixo é com Ostitônia. Um estar debaixo de um pergolado. Um canteiro forte de Estrelísia reginae, a árvore do paraíso, bem lindo, para ficar bem aconchegante, tá? Um extenso banco que dá uma privacidade na área de piscina. Beleza? Então vamos continuar. Esse é o tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui. Aqui, novamente, aqui já a Alessandra estava comigo, a planta baixa, um trabalho de fachada, onde a gente desenvolveu o projeto de fachada. São 4 terrenos em um condomínio. E aqui também a gente tem um videozinho da fachada. E aqui em cima vocês já podem ver a área de lazer, que a gente vai ver já na sequência. Aqui é a área de fachada da casa. Tudo tem que ser devagarzinho, César tem que aprender, que tudo vai. Aqui Palmeiras Vete Merrilha, na entrada social, com canteiros de Minixola. Essa fachada é virada para o sol da tarde, gente, imagina o sol. Então, do lado de cá,
tudo vete amerrilha, fazer um orgânico, um ímpar, com vários tamanhos de vete amerrilha, e do lado oposto um ímpar com tamareira. Por que o ímpar? Uma maior e uma menor. Então, só para vocês entenderem, a gente está apresentando, estou vendendo meu trabalho para vocês, é a apresentação do nosso trabalho no escritório. E aqui a área de lazer da mesma casa, a parte da fachada estava aqui, e aqui é a parte da área de lazer. Então, da área de lazer, vocês podem estar vendo aqui uma imagem que a gente faz para o cliente poder visualizar, que são as suítes, sair da apresentação. Você está chato hoje, hein, computador? Aqui uma outra visão, que é um espaço de leitura. É bem grande esse jardim, gente. Aqui foi feita uma proposta entre duas palmeiras azul, de um estar com pisos. O cliente não quis, tá? Ficou um estar sem a paginação de calçamento, sem o piso. Toda a mobília em cima da grama mesmo, tá? Vamos ver se mostra o videozinho aqui, se ele carrega. Bem na paciência. Uma transmissão ao vivo. Está carregando. Tá? Então, esse é o tipo de trabalho que hoje apresentamos aqui na nossa empresa. É um projeto residencial. O anterior era um projeto de uma chácara. Vamos visualizar agora, esse é um residencial. Então, praticamente toda a área de lazer ocupa 2 terrenos. É muito grande essa área de lazer. Essa casa ela tem frente para uma rua no condomínio e fundos para outra rua. É bem grande, viu, gente? Então, é um tropicalismo. Aqui a gente tem uma ducha. Aqui sala de ginástica. A gente fez ambientação com alguns vasos aqui também na área de convivência da área principal. 2 vasos aqui perto do spa. Essas hostitônias aqui estão plantadas na rua, do lado de fora do muro. Aqui elas são plantadas 3 dentro. Do lado de fora, se eu não me engano, faz tempo que eu fiz esse projeto, são 6 washingtons. Do lado de dentro, 3, com 2 pândanos no meio. Aqui tudo é alpine ao fundo. Aqui são palmeiras elegans. Aqui é um bosque de jasmim-manga. E na frente do jasmim-manga, a gente tem as palmeiras azuis dentro do quintal. Fora do quintal, a washingtonia. Beleza? Então, vamos tentar ver se ele vai vir nesse. Não veio, mas tudo bem. Vamos acelerar e vamos lá. Então, como eu falo, a gente tem que se vender para o cliente. Esse é o trabalho que a nossa empresa faz. E estou como paisagista, para quem não me conhece ainda, meu nome é César, está assistindo aí, há 20 anos, aqui em Maringá. Formado como engenheiro agrônomo. Aí agora a gente vai começar as definições da aula de hoje. Ok? Então vamos lá. Então esse curso tem como objetivo principal, vocês lembram da nossa aula de apresentação, é passar o amor, o carinho, o respeito pelo ser biológico, que é a minha parte como agrônomo. Mas a gente tem que saber que paisagismo, paisagista, essa área de trabalho que a gente vai estar tratando agora no nosso curso, de forma multidisciplinar. Eu sou agrônomo, mas também faz parte do trabalho do paisagista, a arquitetura, a biologia, as geografias, artes plásticas e outras áreas em afins, como a própria geografia, a história, na história do paisagismo. Então, assim, não é um curso, eu vou passar para vocês com ênfase na parte agronômica e biológica da planta.
tá? Com o maior carinho. Mas vocês têm que saber que a ótica do curso é multidisciplinar. Nós vamos ver partes referente às obrigações de arquitetura, as obrigações da biologia, as obrigações da geografia, a parte de solos também, né, da composição de solos, a história, e principalmente das artes plásticas, que aí é a parte da sensibilidade, da criatividade. Então, assim, é de ótica multidisciplinar esse nosso curso. Vamos resumir das três principais. Da arquitetura, pela construção, pela movimentação de terra, pela movimentação do terreno, pela parte de arte da forma dos equilíbrios, perspectivas, dimensões, tá? Não deixando que isso também não é de um engenheiro agrônomo, mas a boa parte desse movimento de terra, de perspectivas, de volumes, a parte arquitetônica. A biologia, no conhecimento das necessidades básicas das plantas, tá? Então, a gente vai tratar fortemente disso nessa ótica multidisciplinar. E a agronomia, que é a minha paixão, é o conhecimento do solo e a manutenção das plantas, a condução das plantas para um planejamento, para um projeto, para uma proposta de paisagismo. E depois a gente vai tratar ainda, durante as aulas, um pouco da geografia, do mundo, um pouco das artes plásticas, entre outras disciplinas, tá? Mas o curso tem uma visão e uma ótica, a minha maneira de ver, multidisciplinar. E vamos estar passando aqui agora para vocês a primeira parte, o primeiro foco, que é o foco no ser biológico, que eu vou estar dando uma ênfase maior para vocês, beleza? Como eu falei, o curso ele é voltado com o foco principal para a vegetação. Eu, como engenheiro agrônomo, vou estar dando sempre a ênfase como foco principal. Qual é a definição de paisagismo? Existem várias definições. O ser humano tenta buscar conceitos e definições. Então, assim, paisagismo é a ciência, é uma arte, ele tem por objetivo trazer, ordenar todo o espaço exterior em relação ao homem. Isso é uma definição básica de paisagismo, tá? Paisagismo é a interação harmônica entre plantas e tudo aquilo que envolve num espaço físico qualquer. Uma definição ampla, porque um espaço físico qualquer. Você pode estar falando de um paisagismo, de um macro paisagismo, de um parque, você pode estar falando de uma praça, você pode estar falando de um espaço pequeno, um jardim de inverno. É tudo aquilo que envolve qualquer espaço físico, ou seja, é a colocação de elementos em um espaço físico. É essa interação. E a gente fala nesse conceito básico aqui a palavra harmônica, porque tudo tem que ter uma harmonia. Por isso que é uma obrigação, é um dever o paisagista trabalhar sempre de forma harmônica, ok? Então, uma outra definiçãozinha rápida aqui para vocês. Deixa eu beber uma água. Então, paisagista é a denominação técnica, a pessoa que representa, desenvolve atividades relacionadas à paisagem, como um conceito genérico. Tá? Então, sempre a gente tem conceitos e definições genéricas e a gente tem conceitos e definições específicas. Então, de uma forma genérica, o paisagista trabalha a paisagem. Mas de que forma? O campo de atuação do paisagismo estende-se aos espaços livres urbanos e espaços livres de edificação, sejam residenciais, comerciais, públicos, culturais e de lazer. Ou seja, é muito grande a área de atuação de um paisagismo. Pode ser desde um corporativo de vasos dentro de uma empresa, pode ser, que aí a gente consideraria comercial, público,
Quando a gente fala público, a gente pode estar falando de áreas de convivências de uma creche, de uma escola, de um playground, tá? Então, assim, é muito grande o universo do trabalho de um paisagista, beleza? Universo muito grande. O paisagista tem a função de planejamento e criação de áreas verdes em micro-reproduções, a exemplo da natureza. Pronto, esse é um conceito. O que é isso? O paisagista, ele tem que trabalhar, ele tem que planejar, ele tem que projetar tudo que ele pensa de trazer para a área verde. Uma área verde pode ser um gramado, pode ser um bosque, pode ser um jardim de inverno, uma recepção. Tudo que ele projetar tem que ser criado a exemplo da natureza. Não só a exemplo, seguindo as regrinhas básicas de que a natureza mostra quando está errado. A planta mostra quando ela tem problema. Então, o paisagista tem que seguir sempre o exemplo da natureza, ok? Exemplo da natureza aqui para vocês. Então, voltando lá nas nossas definições. Então, o paisagista, ele tem que planejar, ele tem que elaborar, ele tem que conceber, constituir um planejamento. E isso ele tem de posse a sensibilidade estética. O paisagista elege as plantas segundo determinados critérios. O porte que essa planta vai atingir no futuro, a volumetria, ou seja, qual é o espaço que essa planta vai ocupar no futuro, as formas de esculturas, formas de plantas, as cores que essas plantas podem fornecer para o jardim e definir de fato a proposta, sempre com uma sensibilidade estética, tá? Não vamos ser grosseiros, falar que... Porque é uma sensibilidade, porque você tem que estudar, você tem que ver. Uma planta floresce uma vez por ano, outra planta floresce, por exemplo, a íris, a neumárica, ela floresce mais de uma vez por ano. O agaplanto floresce uma vez só. Então, assim, você nunca vai ter uma constância, você não tem... Uma planta não vai ser estática. Num vaso, você consegue até que uma planta seja estática. Mas no chão, no canteiro, você tem que observar a volumetria. Então, o que a gente está falando da importância do paisagismo se atentar aqui? Essa sensibilidade estética, tá, gente? Uma coisa que fique pronta hoje, mas que daqui... Desculpa. Que daqui a 5, 10 anos não seja um estorvo, não seja uma coisa grosseira, não fuja a sensibilidade, ok? Então, por isso que a gente fala que ele tem que lançar mão com muita sensibilidade desses conceitos. O paisagista também leva em conta a compatibilidade entre espécies, ou seja, uma espécie que consegue ser compatível com a outra em termos de substrato, em termos de rega, em termos de luminosidade. Então, assim, por que existem determinados conceitos rígidos? Por exemplo, paisagismo árido. Porque árido, por si só, já revela uma condição seca. Então, você pode, vamos falar, um profissional moderno, ele pode colocar plantas áridas num jardim tropical. De que forma? Elencando espaços separados, aonde aquela planta árida vai receber todo um clima, ela vai receber toda uma ambientação de árido, enquanto o entorno pode ser tropical, ok? Por exemplo, quando você vai num parque, você vê várias espécies plantadas. No Iotim, você vai no Jardim Botânico, você vê muitas espécies que às vezes não são todas do mesmo clima,
mas elas estão em ambientes que lhe proporcionam cuidados e climas propícios para isso. Então, o paisagismo também tem que ver essa compatibilidade, tá? Ele pode aqui colocar plantas de espécies diferentes, desde que sejam em nichos separados, tá? Como eu disse, para garantir a boa saúde, satisfatória harmonia entre elas. Ou seja, para a planta não morrer, tá? E satisfatória para que você consiga os seus objetivos, que seja de uma forma satisfatória, ok? Uma das características dessa arte, porque o paisagismo é o seguinte, como definição, ele é arte ou ciência. Por que ciência? Porque ele exige algumas técnicas, porque se você não seguir algumas técnicas, você erra. E por que uma arte? Porque você tem que buscar de dentro de você toda uma sensibilidade. Então, uma das características dessa arte que o paisagista propõe conceber são 4 dimensões. Por que 4 dimensões? Porque o ser humano atual hoje, consegue ver 3 dimensões: largura, altura, ou seja, x, y, que são os 2 eixos. Depois vou falar dos erros da aula passada, tá? E o paisagista acrescenta o espaço e o tempo, porque a planta ela tem lá a sua tridimensão. Você consegue ver a tridimensionalidade, porque você no jardim não é aquela coisa plana, XY. Você consegue ver profundidade, você consegue ver as 3 dimensões. Só que o paisagista tem que ver uma dimensão a mais. A dimensão que esse jardim vai assumir ao longo do tempo. Ou seja, que isso é uma das coisas muito importantes para o conceito de paisagista. Ele tem que se profissionalizar, ele tem que saber que a planta, que o jardim, que o seu projeto vai mudar ao longo do espaço e do tempo. Ele vai mudar, ele vai crescer, ele vai assumir volumetria. Ok? Eu considero isso muito importante para um profissional de paisagista. Como eu disse, eu formatei esse curso e tem algumas coisas que eu compartilho com vocês, como é para mim muito importante deixar claro na aula, para que vocês entendam que o jardim não é estático, ok? O paisagista deve estar preparado para entender todos os fatores ambientais, macro e microclimáticos, de solo, possibilidade de vida e adaptação das plantas no cenário urbano e no seu entorno. Isso é bem conceitual, tá, gente? Mas é isso. Todo lugar, toda área projetada, o profissional tem que saber que ela vai assumir volumes, que ela pode mandar uma folha para cima da cerca elétrica, que ela pode mandar uma folha para cima da calçada, que ela pode mandar uma folha em frente a uma janela. Então, assim, que ela pode mandar galhos, que ela pode mandar flores, que as flores podem cair na água de uma piscina. Então, assim, esse espaço e o tempo é muito importante para um paisagista se colocar no mercado. Por quê? Porque se ele implantar um trabalho sem observar isso, com o tempo o cliente dele vai começar a reclamar, vai começar a falar do trabalho mal feito do profissional, porque ele não observou que a planta ia invadir a passagem. Vamos dizer que você tem uma entrada social de 1,20 m e você coloque moreias. Moreia se comporta bem verticalmente na entrada social. Mas mesmo assim, algumas folhinhas ainda podem deitar e vir ocupar o espaço de fluxo. Mas vamos dizer que você, em vez de colocar moreia, colocou alpínia, colocou íris.
ela vai invadir muito mais esse 1,20 m da entrada de fluxo. Então, assim, pode ser que no primeiro momento a íris, a alpínia, era o seu gosto, era o seu desejo, era o seu produto de venda. Mas no futuro o seu cliente não vai gostar, porque ela vai invadir. Então é o espaço e o tempo. Beleza? Beber uma aguinha aqui. Então esse aqui é o mesmo slide para evitar surpresas futuras, tá, gente? Porque surpresas futuras, por exemplo, você pode perder um cliente, porque nosso trabalho ele é muito vendido de boca em boca. De você fazer a casa de um médico, outro médico solicitar o seu trabalho, de você fazer uma empresa e uma outra empresa solicitar o seu trabalho. Ou seja, quando você faz um bom trabalho, normalmente outros clientes surgirão. E se você fizer um mau trabalho, você terá surpresas futuras que não agradam, beleza? Então, por analogia, um paisagista já foi comparado a um artista plástico, reproduzindo uma paisagem, mesmo a um arquiteto, construção verde. Ser paisagista, antes de qualquer coisa, é ser criativo. Um paisagista preparado prevê soluções antes onde um leigo não consegue identificar. É uma leitura. O que esse slide quer dizer? O paisagista, eu como agrônomo, e esse curso dá uma ênfase muito grande ao ser biológico, às plantas. Mas o paisagista, ele é muito mais do que planta. Ele é um arquiteto da construção verde, porque ele vai elencar várias coisas que a gente vai estar falando nas próximas aulas, como construção, o paisagismo construtivo, que são os movimentos, os fluxos, os volumes das obras, os revestimentos, os níveis, tá? Mas aqui a gente está tentando deixar claro para vocês, por enquanto, que tudo que um paisagista tem que ver na tridimensionalidade é o que o leigo não consegue ver. Às vezes chega um cliente aqui, faz um triângulozinho com a mão assim e fala que quer uma palmeirinha. Normalmente um triângulozinho identifica um pinheirinho. Pena que vocês não estão me vendo. Mas é assim, um pinheiro. Eu quero uma palmeirinha e desenha um triângulo. Isso não é palmeirinha, isso é pinheirinho. Ou seja, o leigo, para errar no paisagista, é muito fácil, tá, gente? Como eu disse, o paisagista, ele é além do verde. Ele é edificação, desenho dos pisos, piscina, churrasqueira, fonte, pergolado e ainda os mobiliários, tá? Então tem paisagista que faz tudo e tem paisagista que faz parte. Um designer pode fazer mobiliários, adornos, um arquiteto pode fazer uma edificação, uma piscina, uma churrasqueira, ok? Então, cada profissional vai se especializar numa área. De repente, um arquiteto, um designer, um paisagista vai se especializar em construção de estruturas construtivas de madeiras, as pérgolas, os decks, todo o trabalho feito em madeira, tá? Mas, na verdade, todos são da área de paisagismo, tá? Espero que ficou claro que, resumindo, paisagismo é uma arte e uma ciência. São vários profissionais que podem exercer atividade de paisagismo. E que o principal conceito asterístico para levar dessa aula é a tridimensionalidade que o paisagismo
ganha com o espaço e com o tempo. E o profissional de paisagismo tem que estar ligado, antenado nisso, tá, gente? Então, a outra definição da nossa aula de hoje é macro e micro paisagismo. Você pode ser um profissional que só trabalhe macro, e você pode ser um profissional que só trabalhe micro. E você pode ser um profissional que trabalhe as duas áreas. É aquele que fala assim, eu corto árvore, eu corto grama, eu limpo calha, ou seja, aquele profissional que fala assim, eu faço projeto, urbanização, construção, calçada ecológica. Eu prefiro me especializar. Macropaisagismo é uma área enorme, uma delícia. O agrônomo, por exemplo, ele tem as deliberações de praças e parques, que pode ser macropaisagismos de rodovias, de ferrovias. A gente tem hoje no Brasil concessionárias de pedágios, de cuidados das nossas BRs, que trabalham muito a horizontalidade constante nos gramados. Mas a gente tem países que adotam gramados e uma vegetação paisagística densa, para quebrar um pouco e para que você tenha uma viagem gostosa. Então, o macropaisagismo rodoviário, de urbanização de ruas, avenidas e praças, é muito grande, é muito gostoso. Então, o macropaisagismo pode ser uma chácara, onde você trabalha o pomar, a horta, a piscina, o pórtico, a área de lazer, você pode trabalhar uma estufa. Então, o macropaisagismo é quando você assina ou quando você se propõe a cuidar de um projeto grande. E o micropaisagismo não é nada de muito diferente, é simplesmente em dimensões menores. Lembra que a gente falou lá de escala? É quando a escala é menor, mas é a mesma responsabilidade, são os mesmos conceitos. O que muda um pouco, às vezes, é o porte, é a quantidade, é a densidade. O micropaisagista, não estou dizendo um micropaisagismo de um terrário, mas pode ser, você pode se especializar em terrários. Mas eu estou falando micropaisagismo quando a gente fala de um jardim residencial urbano, normal, quando a gente tem uma fachada, um corredor lateral e uma área de lazer. Às vezes a gente tem uma área de luminosidade interna, que aí é o jardim de inverno. Então, o micropaisagismo é isso. A diferença entre um e o outro é o tamanho do trabalho. E o profissional pode fazer um macro, ele pode trabalhar uma praça, todo o paisagismo de uma cidade, assim como ele pode trabalhar simplesmente vasos, tá? Todos os vasos de uma cidade. Beleza? Que o paisagismo é uma outra lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o paisagista tem que estar sempre muito atento para vender o seu trabalho, para falar o que ele está propondo, oferece para melhoria de qualidade. Então, assim, o que o paisagismo causa na qualidade ambiental? Então, mesmo que cada área verde, ainda em pequenas e reduzidas proporções, contribui sempre para melhorar a qualidade ambiental. Ou seja, um simples vaso ali em cima da mesa que eu tenho com uma florzinha de... vocês não estão vendo hoje. Depois eu mostro. De aguapé. Melhora a qualidade, me faz sorrir, me faz ficar feliz. E isso é a melhoria, não importa o tamanho, se é macro ou se é micro.
ok? O que importa é melhorar a qualidade ambiental. Já já nós vamos falar da origem do paisagismo. Por que que existe essa definição, esse conceito? Porque tudo foi criado para melhorar a qualidade ambiental, desde os tempos. Então, essa harmonização do espaço é um papel, pode ser simplesmente de aspecto de relaxamento, conforto visual, e você pode conseguir atenuar o estresse do dia a dia, fazendo um trabalho, como eu já falei, corporativo de uma empresa. Hoje tem aqui em Maringá, vai me falhar o nome, acho que são aqueles decks, aqueles nichos nas avenidas, fugiu o nome, onde as pessoas na hora do almoço podem sentar, usar o Wi-Fi, fazer uma leitura, ter acesso a uma conversa, tudo sentadinho, num ambiente verde colocado no meio da avenida. São os pallets. Eu esqueci o nome técnico. Depois, na próxima aula, vocês me lembram que eu vou procurar. Vou até escrever aqui. Vou aproveitar aqui agora, pallet, só para saber se é esse mesmo nome, porque agora me falhou a memória. A aula passada, a gente estava falando de plantas de exótica e eu usei muita palavra meridiano. Então, quando eu falava meridiano, eu estava falando paralelos, tá? Paralelos, a gente tem que estar sempre observando, quando a gente trabalha com uma planta exótica, a gente vai falar nisso, mas só corrigindo. Quando eu falava meridiano, eu estava falando paralelo, olha o velho aí. E lembra que eu queria falar o nome de uma planta também, que tem no Rio Grande do Sul, da mesma espécie, gênero diferente, e tem no Cerrado? É o butiá. Então, eu queria lembrar o nome da planta, estava falando de gerivá, e eu quis falar de outra palmeira, e era do butiá, beleza? Então, um foi o esquecimento, que depois que acabou a aula eu lembrei. A planta que eu queria me referir, que tem no sul e é diferente da do Cerrado, que é o butiá, uma palmeira, tem o mesmo gênero, espécies diferentes. E quando eu falava de meridiano, que são as linhas perpendicular à linha do Equador, eu estava falando, na verdade, de paralelo, tá? Corrigindo. Então, vamos lá para o próximo slide. Falando de qualidade ambiental, isso é muito importante quando eu digo, não só a gente tem ganho, a gente tem diminuição de estresse, a gente tem qualidade visual, a gente tem relaxamento, mas o profissional ele tem que estar atento a uma harmonia entre a aspiração do seu cliente para buscar criatividades e soluções. Ou seja, harmonia na cor do vaso, no tamanho do vaso, se a planta pode naquele espaço, se ela não pode. Então, assim, você consegue buscar uma qualidade ambiental sendo um profissional, tá? Porque o que acontece? Não adianta você fazer lá, usava muito quando eu comecei a trabalhar de paisagista, a palavra coquetel. A gente trabalhava com profissionais, com jardineiros, né? E eles falavam, o senhor vai fazer um coquetel aqui? E eu falava assim, não, porque se eu fizer um coquetel vai ficar todo mundo bêbado aqui. Porque o coquetel é uma mistura, era uma bagunça, né? Assim, ele tem uma definição bonita. Um coquetel pode ter uma cor atraente. Falando do coquetel, a bebida, tá? Ele pode ter um gosto delicioso, um aroma perfeito, mas no final, se você tomar muito coquetel, você vai virar em confusão. E eu falava que é a mesma coisa. Então, essa harmonização de você conseguir atender o que o seu cliente quer com alternativas corretas, você pode ter sucesso. Eu falo muito assim, aqui esse conceito é legal, que é uma leitura antiga que eu tenho, eu vou ler para vocês aqui, a respeito do que uma pessoa pode observar e outra não.
As pessoas reagem de maneiras diferentes a determinados ambientes, não apenas pelo impacto que o conjunto causa, mas também pela vivência ambiental que trazem consigo e aprenderam durante o percurso de suas vidas. O que isso fala para mim? É assim, cada pessoa reage de uma forma. Por exemplo, se o mecânico entra aqui dentro do quintal para buscar uma rosa para dar de presente para a mulher dele, ele simplesmente a busca, a experiência dele com vegetação é limitada. Vamos falar, nem todos os mecânicos, pelo amor de Deus, mas só dando um exemplo assim, bobinho. Ele veio buscar rosa, o interesse dele era uma rosa. Ele queria dar um solitário para a esposa dele. Ele não se maravilhou pelas cores do jasmim manga, ele não se maravilhou pelas cores das orquídeas que ele encontrou pelo caminho, ele não se maravilhou com outras coisas. Por quê? Porque ele não tem gosto particular, entendeu? Ele não criou esse hábito de gostar dessas outras coisas. Então é isso, cada um reage de uma forma. Aí uma pessoa entra aqui no quintal e vê lá a tilância toda de penduradas, barba de bode, barba de velho, e fala assim: ai, que lindo, César, eu vi isso nos Estados Unidos. Ou seja, ela trouxe de uma vivência. Então ela entra aqui para buscar um solitário de rosa, mas ela viajou. E ela viu aquilo que ela viu em outro lugar. Então ela se tocou, ela se sensibilizou. Então, assim, eu estou há 20 anos aqui no quintal, eu encontro pessoas altamente sensíveis, que elogiam, que veem coisas, que veem detalhes, crianças que veem detalhes, e pessoas que entram aqui e saem sem deixar nenhuma impressão. Tem uma impressão facial, é um sarro. A pessoa parece uma múmia, entra e sai e não vê nada bonito, é impressionante. Mas é isso. Então, assim, depende muito do que a pessoa está vivendo, do que ela viveu, para ela querer. Então, assim, quando você vai projetar o jardim para uma pessoa, depende muito do que ela viveu. Eu tenho um exemplo para contar, a gente vai estar falando de cliente agora. Um dos meus grandes clientes, há mais de 20 anos, um dos meus maiores e primeiro cliente, ele veio numa reunião aqui no escritório e o secretário dele, não era sócio, era secretário, assessor, ele me ajudou no meu entendimento. Eu perguntei: que tipo de jardim que você está pensando? O meu cliente resumiu assim: eu quero um jardim. Ficou enrolando. Aí o assessor dele falou assim: ele quer um jardim de cinema. Ah, bela definição. E a vivência dele era muito grande, mas ainda estava muito confusa na cabeça dele. Por mais que ele tivesse viajado muito, conhecesse muitas paisagens pelo mundo afora, ele queria um jardim de cinema. Aí eu falei: mas eu preciso saber que filme você assistiu. E aí todo mundo riu. Porque, assim, o jardim de cinema resume um jardim espetacular, um jardim monumental, um jardim maravilhoso, um jardim estupendo, mas não me define que linhas seguir. Então foi um cliente que eu comecei a trabalhar fotomontagem, mostrando a ideia de formalidade e a ideia de tropicalismo, para ver o que mais agradava ao meu cliente. Se era uma coisa formal, topiadas, repetitivo, ou uma coisa mais alegre, tropical,
com folhas, exuberante, bem verde. Gente, na verdade, meu cliente no final definiu que ele queria a mistura das duas coisas. Mas, só voltando a falar da vivência, de que cada ser humano vê, de que eles às vezes veem muita coisa, mas vira uma confusão na cabeça, e quando eles vêm pedir para a gente, eles não sabem exatamente o que eles querem, ou se é permitido aquilo também, né, gente? Esse é o nosso trabalho, entender se é permitido ou não aquilo naquele lugar que o cliente está pedindo, tá bom? Então, essa vivência do cliente é muito importante o paisagista trocar essa ideia com o cliente, tá? Isso logo nos primeiros contatos. Voltando a falar eu vou tentar, mais uma vez, porque agora a gente vai ver os slides tão bonitos, eu vou tentar voltar lá na tela, ver se ele me dá direito de ver o slide quando eu for falar das qualidades, tá? Uma aguinha. Estamos acabando um pouco já o nosso assunto de hoje, mas vamos lá. Qualidade ambiental, objetivo e propostas. O paisagista tem como função, dever, melhorar a qualidade ambiental. Ele tem que ter um objetivo, que é atender a necessidade do cliente, e elencar algumas propostas. Então, fazendo esse contexto, qualidade ambiental, objetivo e proposta, a gente pode criar lazer e descontração, a gente pode criar um ambiente de conforto e bem-estar. Às vezes as coisas se unem, se integram, tá? Você pode ter um espaço de lazer e descontração, aonde você tem conforto e bem-estar. Mas às vezes o cliente pode pedir só a palavra que ele quer uma área de conveniência, de convivência com conforto e bem-estar. Ele não quer saber de descontração, ele não quer que as pessoas se deleitem. Mas vamos lá. Você pode melhorar uma qualidade ambiental com contemplação, relaxamento e meditação. Ou seja, você vai criar, o seu cliente fala, olha, aqui é uma clínica esotérica e eu preciso de um espaço para contemplação, relaxamento e meditação. Então você vai estudar, fazer levantamento do que cria contemplação, relaxamento e meditação. Aí ele vai te oferecer algum material para fazer essa meditação? Ele vai te oferecer algum material para fazer relaxamento? Ou não, você vai fazer a proposta, ok? Tem cliente que já quer imponência e requinte. César, eu tenho minha fachada, não importa quanto vai gastar, eu quero uma coisa imponente, requintada na minha fachada. Pronto. Tem cliente que já quer um jardim da área de lazer ecológico e interativo. Ecológico e interativo. Ecológico porque ele quer plantas que atraem fauna, ele quer interativo porque ele quer colher uma fruta, ele quer colher um tempero, ele quer sentir um aroma de uma planta, ele quer... Então, interativo é quando interage, ecológico é quando você conserva, quando você atrai mais natureza para o seu espaço. Você pode criar espaços grandes com micropaisagismo de refúgios e privacidade. Você pode criar um espaço de refúgio e privacidade num micropaisagismo, ou seja, no jardim residencial você consegue colocar um banco para fazer uma privacidade de conversa. Você pode colocar um banco com uma treliça fazendo um refúgio. Então, assim, isso são todos os fatores que melhoram a qualidade ambiental, ok? E por último, não mais importante que o paisagista, porque tem o artista floral, tem o artista designer de flores, tem o paisagista, o arquiteto, o jardineiro, pá. Mas aí tem aqui o paisagismo de efeito decorativo temporário. Agora a gente vai ver slide por slide. O que é o paisagismo temporário? É a área festiva, é um palco de uma convenção,
de uma Olimpíadas, de uma confraternização, de uma festa das nações, de um parque de exposição, é quando ele tem um efeito temporário, decorativo temporário, tá? Então aqui, quando a gente falou aqui de lazer e descontração, isso aqui pode ser simplesmente de contemplação, meditação. Então aqui o paisagista viajou na maionese, que ele assume aqui desde uma área de relaxamento, de meditação, de bem-estar, de conforto. Tem conforto? Se tivesse redes, bangalôs, então vamos falar que aqui não é tanto, tem conforto, mas não é aquele conforto que a gente espera, por exemplo, que nem aqui. Aqui é uma área que já oferece conforto, tropicalismo, oferece interatividade, porque tem os cocos da Bahia, é uma área de lazer e descontração. Então, quando o cliente ele vai pedir um ganho, um up, um mais no projeto dele, ele vai falar assim, eu quero uma área de lazer confortável. Esse deck é confortável, esses ninhos são confortáveis, esses ombrelones são confortáveis. Você vai julgar o que é confortável com o seu cliente, ok? Então, aqui um paisagismo de meditação, um paisagismo de contemplação, porque você tem bancos, você tem linhas retas, você tem estátua. Aqui é um paisagismo de meditação, aqui você tem um fogo, se eu não me engano, é um fogo de chão. Deixa eu observar. Nem ampliando dá para me ver, eu estou cego mesmo. Né? Então, assim, isso aqui é um paisagismo que dá uma sensação de... ele provoca sensações. Então, quando alguém te pede meditação, você pode estar por exemplo, não só a meditação oriental, você tem várias formas de meditação. Você pode estar numa sala de atendimento médico, numa antessala, e a pessoa pedir para você fazer um paisagismo de relaxamento e meditação. Você vai ter que buscar alguns elementos para colocar naquela sala, onde a pessoa fique tranquila, onde a pessoa fique calma, ok? Aqui é quando a pessoa pede ostentação, imponência, requinte. Já tive clientes que já pediram coisas assim, já, muitos, aonde você trabalha aqui, por exemplo, porte, tamareiras, assim, as tamareiras são imponentes? São, porque elas demoram muito para... Então, assim, esse é meu conceito, é aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Eu julgo as tamareiras importantes, porque elas são vistas na origem do mundo, lá no começo, no Egito. Elas são imponentes porque elas demoram para crescer, elas são imponentes porque elas são lindas, maravilhosas. Então eu tenho o conceito que esse jardim aqui é um jardim imponente e de requinte. E aqui é a mesma coisa, um jardim iluminado, com espelho d'água azul, uns pândanos. Então aqui um exemplo de jardim imponente. Um exemplo de jardim interativo? Não. Descontração? Sim, é uma passarela onde você caminha e faz uma contemplação das flores, do espaço. Aqui provavelmente pode ser, sabe aqueles condomínios horizontais onde a pessoa tem ainda um fundo que ela pode fazer uma área de caminhada. Aqui tem um laguinho, tem umas ninféias. Então é uma área de contemplação, relaxamento, bem-estar. Aqui, quando eu falei dos refúgios, o paisagista tem que estar preparado. Aqui, ó, ele fez um nicho de muro, com uma trepadeira de muro, e pôs um banco. Então, aqui pode ter toda uma ocasião, uma reunião para o lado de cá também. E aqui é como se fosse um refúgio de uma conversa. Aqui é a mesma coisa, uma estufinha, um gazebo dentro de um jardim é considerado um elemento de refúgio. E aqui, quando eu falo que o paisagista também tem que estar preparado
para os eventos festivos. Por que eu falo jardim decorativo temporário? Porque vai durar uma semana, vai durar 10 dias. O paisagista tem que estar preparado para saber se o evento vai durar um dia, uma semana ou 10 dias. Porque a manutenção de um jardim temporário, gente, não pode ser grande, não pode ser complicada. Você, por exemplo, eu tive outro dia uma infelicidade aqui de coletar muitas helicônias que estavam na sombra e de pendurei no meu pântano com tubete, com reserva de água, no sol. Gente, não durou um dia. Então, assim, foi uma experiência muito negativa, porque tudo que era belo, belo, belo demais, se tornou feio, feio demais em um dia. Então, assim, outra coisa, além de saber se vai durar um dia, 10 dias ou uma semana, por causa desse efeito de manutenção, que dá muito trabalho cuidar de um espaço festivo, porque você tem horário para entrar, você tem horário para sair, tanto num shopping como num parque de exposição, você tem sempre horários e permissões para fazer determinado serviço. Então, a manutenção tem que ser o mínimo possível. E a outra coisa é saber se aquela planta, por exemplo, você vai colocar uma flor de lótus, por experiência prática também que eu tenho aqui. Ela tem um período do dia que ela fecha. Então, você não vai poder contar com aquela flor num período do dia. Então, não, eu vou trabalhar com aquela flor em determinado evento. Eu não vou colocar mais flor de helicônia que eu coletar na sombra. Não era uma sombra eterna, né? Porque estava numa sombra das minhas helicônias. Mas quando ela foi para o sol, ela torrou. Então você tem que estar muito atento também a esse tipo de colocação. Isso são experiências práticas, tá? Que eu falei que eu iria dividir com vocês. Então, estar atento no temporário, a durabilidade, o período de manutenção. Gente, está dando um bug agora que eu estou vendo aqui, que ele está falando assim, não está respondendo. Já ele responde. Então, a gente está terminando, eu queria que a nossa aula fosse curta, então a gente vai terminar ela aqui, para a gente não se estender muito. A gente falou sobre conceito, a gente falou sobre definições, a gente falou sobre definição de paisagismo, definições de paisagista, a gente fez definições de macro e micro paisagismo, a importância da qualidade ambiental, o que o paisagismo provoca no ser humano, em tipos de ser humanos, convivências ou não. A gente falou sobre a qualidade ambiental. Uma proposta de paisagismo tem que ter um objetivo de conforto, descontração, bem-estar, requinte, lazer, temporário. Beleza? Espero que tenham gostado. Não quero me delongar, porque o César aqui também já ficou sem voz. Bebeu água, esse ar-condicionado, a gente esquece, deixa ligado no máximo. Então, espero que tenham gostado. Queria compartilhar com vocês que é mais importante para você se definir como um profissional de paisagismo, dessa aula de hoje, é você saber a evolução do seu trabalho ao longo do tempo, do espaço e do tempo, e você saber que você tem que ter um objetivo a propor para o seu trabalho, tá? Então, o paisagista, ele tem todas umas funções, umas obrigações, ele tem que ter todo um conhecimento de arte, de ciência, mas o que eu queria passar do meu trabalho para vocês hoje é isso. O profissional tem que estar atento à evolução do trabalho
ao longo do espaço e do tempo, as coisas crescem, batem no teto. Ou seja, para você não criar uma confusão, você tem que estar preparado, estudar as plantas que você vai colocar, para que elas não sejam um estorvo. Aqui, uma casinha germinada, desculpa a palavra, mas é assim, porque é pequena, né? Então, uma casa germinada, vai lá e coloca uma palmeira triangular, uma Gypsis decari. Gente, não tem cabimento, não cabe. Coloca lá uma Bismarck nobilis, não cabe. Tem um canteirinho lá, 2x2, tem portão, tem cerca elétrica, tem monitor de câmera. É bonitinha quando é pequenininha. Lembra que eu falei da palmeirinha? Tem gente que chega assim e fala, eu quero uma palmeirinha. Isso não é palmeirinha, tá, gente? Isso é pinheirinho. Palmeirinha é assim. Eu quero uma palmeirinha. Aí é palmeirinha. Mas às vezes a pessoa fala, quero um pinheirinho. Não. A pessoa não sabe o que ela quer. Tá? Eu não queria me delongar, queria aulas de 1 hora. A gente iria entrar no outro assunto, mas paramos por aqui hoje, beleza? Definição de paisagismo, definição de paisagista, macro e micro paisagismo, qualidade ambiental. Beleza? Se gostaram, deixa aquele like. Nos vemos na quarta-feira da semana que vem. Obrigado a quem acompanhou. Pena que eu não vi vocês. Beleza? Muito obrigado. Hoje aqui travou tudo, tá, gente? Só para falar, travou tudo. Mas tá bom, né? Se gostaram, deixa aquele like.